Oi, internautas do portal WebTerra, dentro de uma série onde vamos entrevistar os 3 candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Montes Claros. Já expliquei que para a votação, 15% do peso dos votos dos alunos, 15% dos funcionários técnico-administrativos e 70% dos professores. É gerada uma lista tríplice, esse ano são 3 candidatos, ou seja, todos estarão nessa mesma lista e o governador decide quem é o novo reitor da universidade. Comigo hoje, Gelson Silva. Muito prazer, Gelson, muito obrigado por estar aqui. Primeiro gostaria de saber, a sua experiência, tanto dentro da política como dentro da universidade, que te capacita a esse cargo. Em primeiro lugar, é um prazer para nós estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, um prazer e mais uma oportunidade para a gente conversar mais com a comunidade de forma geral, especialmente a nossa comunidade acadêmica, professores, estudantes e servidores. A Unimontes ela é um grande diferencial na minha vida. Eu sou de Brasília de Minas, sou natural de Brasília de Minas, filho de um trabalhador rural, de uma professora, e vim para Montes Claros para estudar e trabalhava inicialmente, trabalhava e estudava, mas aí a partir de uma bolsa de iniciação científica, lá no curso de Ciências Sociais da Unimontes, então comecei a me dedicar exclusivamente à vida acadêmica. Me dedicava também a movimento estudantil, cheguei a fazer parte de gestão de DCE da Unimontes, participei de reivindicação, por exemplo, do restaurante universitário. E depois eu fiz mestrado em Sociologia na UFMG e também doutorado em Ciência Política na UFMG. Como professor, eu estou na Unimontes desde 2012, portanto já são 10 anos. Inicialmente fui como contratado e em 2015 como concursado. Mas em 2016 eu me afastei da Unimontes para ser candidato a prefeito da minha cidade, Brasília de Minas, graças ao conhecimento que a Unimontes me proporcionou. E também a credibilidade, o fato de você participar de uma grande instituição como a Unimontes, o fato de você ter essa credencial de professor da Unimontes me deu também a confiança do povo de Brasília de Minas. E a partir disso que a Unimontes proporcionou, a gente teve também condição de fazer uma grande gestão na Prefeitura de Brasília de Minas, tanto que dentre 1990 municípios da SUDENE, através de uma pesquisa do Conselho Federal de Administração, a nossa gestão foi avaliada como a segunda melhor, entre quase 2.000 municípios. Ou seja, a gente conseguiu melhorar a vida de muita gente, mas antes porque a Unimontes conseguiu fazer uma grande diferença na minha vida, assim como ela faz a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Verdade, e que precisa continuar fazendo, Então, a partir desse princípio, eu queria te perguntar em relação à evasão, dos alunos, não só a questão pandêmica, mas por outras situações também, principalmente nos campos da região e do Vale do Jequitinhonha. Temos salas com pouca quantidade de alunos, a entrada hoje é uma entrada muito diferente da que era. Ela vem perdendo diversos instrumentos, diversos cursos estão sendo fechados, campos estão sendo fechados, os alunos estão diminuindo, isso há muito tempo. Essa questão da quantidade de aluno tem alguns aspectos que extrapolam até a capacidade de intervenção da Unimontes. A gente precisa reconhecer isso. Por outro lado, a gente não vê a gestão da Unimontes fazendo nada ou quase nada sobre esse assunto. A gente não vê iniciativa. E, por sinal, a falta de iniciativa parece ser uma característica dessa gestão, a não ser quando é para poder colocar algum entrave, alguma dificuldade diante daquilo que os próprios servidores, que os próprios professores ou os próprios estudantes tentam fazer para poder avançar a universidade. Então, diante desse quadro, inclusive, é diante desse quadro e por esse quadro que a gente se coloca como alternativa. Porque para poder resolver esse tipo de situação, avançar nesse tipo de situação, é necessário iniciativa, é necessário proatividade, é necessário capacidade de diálogo, é necessário ouvir, é necessário articulação política, e são características que tanto eu quanto o professor Danilo acreditamos que temos
E muitas pessoas também têm acreditado e estão se juntando a nós para fazer parte de um movimento, esse movimento que se chama Unimontes Viva. Porque alguns cursos, né, talvez já estejam desatualizados, outros cursos precisando de chegar na região. Eu converso muito com algumas pessoas, principalmente ligadas na área da saúde, né, a gente vê um hospital que passou por um processo, né, tão pesado quanto foi. Há uma desvalorização do profissional da área da saúde, infelizmente, e o HU, a propósito, é um foco, né? Vocês devem trocar muito figurinha em relação a isso. Danilo é extremamente conhecedor da área da saúde, das políticas públicas da área da saúde, em relação ao hospital que hoje tem, em termos de profissionais capacitados. Nós temos profissionais capacitados, qualificados, mas não temos uma estrutura compatível. Isso acaba fazendo com que a questão teórico-prática da instituição ela fica atrasada em relação a outras instituições, porque fica uma estrutura um pouco sucateada, falta de tecnologia. Eu queria saber como vocês têm conversado, principalmente em relação ao HU, né, não somente ao curso médico, mas o HU é a grande parte do curso médico. Principalmente, você falou uma coisa muito importante, e as pessoas precisam entender, a política ela não pode estar afastada da universidade, ela tem que ser usada a favor da universidade, é uma universidade pública. Né? Então, a gente, quando fala política, as pessoas entendem como um outro formato. Mas não, isso faz parte da política que vocês vão buscar para tentar resolver os problemas que lá existem. Exatamente. Nós acreditamos na política como uma união de esforços voltados para o bem coletivo, né? E no caso aqui especificamente voltado para o ensino superior, voltado para engrandecer a Unimontes, engrandecer o norte de Minas de forma geral. Mas realmente, né, nós temos conversado muito com os servidores do HU. A gente tem encontrado, inclusive, muito apoio entre os servidores do HU. E já de antemão a gente quer agradecer esse apoio. E a insatisfação que existe dentro dos servidores do HU é justamente essa, né? A gestão ela está distante dos servidores, ela não dialoga com os servidores. Aquelas pessoas que estão nos cargos de chefia, elas se isolaram, se encastelaram e não têm essa sensibilidade, o cuidado, o diálogo com aqueles que realmente tocam a instituição, com aqueles que colocam a mão na massa, que se expõem, inclusive no período de pandemia, né? Continuaram trabalhando, né, de forma muito séria, foi fundamental. O HU virou referência para a Covid também, né? Então, mas isso sem uma atenção, sem um cuidado especial com o servidor. Tanto que a nossa parceria, minha com o professor Danilo, é a única, né? Esse nosso movimento é a única que tem propostas exclusivas para a área da saúde como um todo, incluindo o Centro de Ciências da Saúde e Biológicas, né? E também incluindo o HU, Caetan, Casu, FAMED, né? É a maior parte da Unimontes, por exemplo, em termos de pessoal, em termos de necessidade de recursos, então ela também precisa de uma atenção especial, né? E aí, no que diz respeito às pautas, às reivindicações dos servidores, que são muitas, né? Mas principalmente voltadas para a carreira. E no que diz respeito à carreira, a gente tem uma pauta que atinge tanto os servidores técnicos, administrativos, como também professores, e que é prioridade nossa, que é a incorporação das gratificações ao salário base. Eu sei que agora, quando chega a eleição, todo candidato vai prometer, nós vamos lutar para incorporar o salário base. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, gente, lá na Unimontes, você tem um salário base e aí tem algumas gratificações. O problema é que quando um professor, por um motivo de saúde, precisa se ausentar, ou quando ele quer aposentar, ele perde todas essas gratificações, ficando com um salário muito aquém ao que ele merecia, ao que ele fez durante tantos anos dentro da instituição, né? Resumindo, quando a pessoa mais precisa, que é quando já está idosa, ou então quando adoece, ela perde quase metade do salário. Alguns chegam a perder metade do salário. Então isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E é uma pauta antiga, a pessoa muito antiga, e a pessoa se sente desvalorizada. Hoje mesmo conversei com uma senhora servidora, 71 anos de idade. E ela, olha, parece que agora que eu já... Quando eu entrei aqui, eu era nova. Eu era bonita, eu era ativa, trabalhei aqui a vida toda e agora parece que eu estou sendo descartada. Né? Como é que eu vou viver agora ganhando menos da metade do meu salário? Um corpo
docente, às vezes, numa idade mais avançada, porque as pessoas optam por não aposentar, já que vão perder, né, tantas coisas. Enquanto outras carreiras, todo mundo quer aposentar, fica esperando esse momento. Na Unimontes as pessoas vão protelando isso até onde elas conseguem. Na Unimontes hoje existem muitos trabalhadores que querem aposentar, têm tempo para aposentar, mas não podem se aposentar por causa dessa questão da maior parte do salário não ser do salário base, né? E aí a gente tem que ficar atento porque agora todo mundo fala que vai lutar para isso, mas aí a gente tem que analisar a trajetória e os vínculos políticos de quem está falando. A trajetória minha, a trajetória do professor Danilo, é uma trajetória de reivindicações, tanto para estudantes como para trabalhadores, né? Eu, por exemplo, já fiz parte da diretoria do sindicato dos professores da Unimontes, né? Entre 2013 e 2015 eu estive nessa direção. Participei de alguns movimentos de reivindicações, inclusive com paralisação das atividades. Então, a gente tem que observar a história, a trajetória, quais são os vínculos, né? Quem são os apoios. E aí, inclusive, aproveitar, agradecer aqui o apoio do professor Geraldo Reis, apoio do professor Rômulo Barbosa, foram candidatos na eleição passada. Rômulo, inclusive, tendo tido, né, a maior quantidade de votos entre professores e entre estudantes. E aí, por isso que eu acho que a gente tem grande chance, inclusive, de ficar em primeiro lugar nessa lista, nessas eleições, né? Porque acredito que a gente traz esses votos e ainda avança muito entre os servidores, inclusive pelo fato da gente estar encontrando muito apoio nos servidores de maneira geral, especialmente esses do setor da saúde. Isso acaba gerando muita greve, né, Gelson? E a greve atrapalha muito o ensino. Agora mesmo, pós-pandemia, logo que as aulas começaram, veio um processo de greve, foi feito um acordo, mas o acordo também ainda não foi cumprido. Qual caminho você acha que precisa ser seguido para que finalmente esses profissionais possam trabalhar com essa segurança? Que as pessoas, elas colocam um glamour em trabalhar na universidade, né? A cidade vê um glamour, mas não sabe que os professores, que os funcionários passam por isso por trás, né, desse glamour que eles enxergam. Né? Qual o caminho que você acha que deve ser seguido para conseguir finalmente agregar isso ao salário? O caminho é o diálogo. Sindicato, trabalhador, grevista não é inimigo de nenhuma gestão. Não é inimigo, não é adversário de nenhuma gestão. Fazer greve, reivindicar, é direito de todo trabalhador. É direito de todo trabalhador. Justamente por ter feito parte desses movimentos aqui na Unimontes antes de ser prefeito, quando eu virei prefeito, a presidente do sindicato ela conversava tanto comigo, a porta do gabinete era tão aberta para os trabalhadores, que a gente chegou até fazendo amizade. E durante os 4 anos em que a gente governou a cidade, e olha que foi num momento muito crítico, no momento que o governo Pimentel sequestrava recursos dos municípios, nenhuma categoria teve perda salarial. A gente sempre deu reajuste, pelo menos no nível da inflação. Mas isso era construído a partir de negociações, a partir de diálogo, né? Aqui na Unimontes, nós tivemos agora esse ano, no mês de março, no mês de abril, os trabalhadores fizeram a greve, era um instrumento que tinham para poder reivindicar, e tiveram corte no seu auxílio, na sua ajuda de custo. Então, vários professores tiveram em um único mês um desconto de R$ 1.575 no salário, e até hoje isso não foi reposto. E aí, nesses casos, a gestão acaba transferindo responsabilidades. Transfere para o governo, mas isso foi uma decisão local. Foi uma decisão desta gestão da universidade. Inclusive, eu acho que nesse movimento de greve, a gestão perdeu uma grande oportunidade de dialogar e de sair por cima, tanto com os trabalhadores quanto com o governo. Porque era a grande oportunidade de falar assim, governo, você não vai gastar quase nada. Talvez você nem precise dar reajuste, porque a prioridade lá é a incorporação das gratificações. Faltou sensibilidade, faltou habilidade, faltou proatividade da gestão para poder, talvez, solucionar esse que é um dos principais problemas da universidade hoje.
Dentre outros, né, Jailson, a gente vê também a questão, vocês foram alunos, vocês vivenciaram, né, viveram dentro do campus, até com essa história, eu lembro muito de Danilo, né, ele era líder, assim, dos diretórios, de líder de turma e tal. Vocês viveram dentro daquele campus, eu também fiquei muitos anos lá dentro, eu fiquei 15 anos lá dentro, onde sempre uma questão que chamava a nossa atenção, são 2 pontos importantes. Não existia uma integração entre os centros. Os centros são totalmente separados, né? E acaba que cada um luta pelo que né, vivencia ali dentro. E a questão da segurança. Como você não tem convivência, você também não sabe o que está acontecendo. E a questão da segurança. Desde quando eu sou criança, eu frequento a universidade, eu cresci lá dentro. E é uma falta de segurança. Aí todo dia a gente vê, né, na mídia pequenos furtos, coisas pequenas, mas que isso pode se transformar num grande problema, né? Como que vocês pensam, olham a universidade em relação a isso, em relação à segurança do campus, a segurança das estruturas, porque as coisas acabam se perdendo, né? Esses pequenos furtos, um computador aqui e outro ali, mas que faz uma diferença no todo do funcionamento da instituição. Acho que uma das coisas que gera furto e roubo é a ausência de vigilância. O vazio, o esvaziamento, né, gera oportunidade para que esse tipo de incidente ocorra. É claro que a gente tem que investir em equipamento, tecnologia, câmeras, em pessoal, mas a gente tem que investir também em ocupação do espaço dentro da universidade. A gente tem que tornar aquilo ali um espaço agradável, principalmente para os estudantes, para que eles permaneçam dentro da universidade mais tempo. A gente tem que ter espaços de convivência, espaços até mesmo para descanso. O estudante passar ali o dia todo dentro daquele ambiente, para ele poder estudar, ir lá no restaurante universitário, se alimentar, estudar mais, né, nos laboratórios, na biblioteca, né, e a gente espera estruturar isso cada vez melhor. Melhorar a internet dentro da universidade, né, inclusive nos espaços abertos, né? Hoje a internet funciona muito mal dentro da universidade. Então, melhorar a internet e melhorar o espaço, tornar aquilo ali um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso, para que as pessoas possam ficar, permanecer, circular, né? Além desses investimentos focalizados, né, na questão da segurança, especificamente na segurança, mas uma permanência maior, uma vida maior dentro da universidade também inibe esse tipo de situação, além de tornar um ambiente muito mais agradável, né? Estimula, né, também os alunos a estarem presentes, a participarem, que hoje, como funciona, né, cada um chega, faz sua parte e sai. Em relação à estrutura, a universidade ela tem uma boa estrutura, no entanto, os prédios, por exemplo, são prédios que necessitam passar por reformas muito consideráveis, reformas muito pesadas realmente. O CCBS, por exemplo, aquele prédio ali, desde que a universidade, antes da universidade virar universidade, ele já existia. Essa questão da infraestrutura, dos prédios, como vocês enxergam, como vocês têm conversado com os professores que precisam dessa estrutura para poder trabalhar, como vocês enxergam a situação em que hoje está essa parte estrutural do campus? Olha só, uma coisa que eu fico me questionando, sabe? É o que essa gestão fez, sabe? O que essa gestão fez? Nós tivemos uma pandemia que fechou a universidade, né, transferiu as aulas para o sistema remoto, né, por mais de 2 anos. 2 anos não daria para reformar todos aqueles prédios. A gente sabe que o setor da construção civil cresceu, não parou. Foi um setor que não parou com a pandemia. Pelo contrário, ele até aumentou as suas atividades, né? A universidade ela não tem executado o orçamento que ela tem. Então, na prática, seria como se a Unimontes estivesse devolvendo dinheiro. Então, o que é isso? Isso é incompetência? O que é isso? Por que a Unimontes não está executando o seu orçamento e a gente está observando algo caindo aos pedaços? Né? A gente entra naquele prédio, a gente entra na Unimontes, a sensação é de um espaço abandonado. Então, assim, quem é que está gerindo aquilo ali? Quem é que está cuidando daquilo ali, sabe? E aí, parece que o problema não é falta de dinheiro.
Então, esse dinheiro não tá chegando se o mais difícil deveria ser o dinheiro, onde é que está o problema? Então, aí chega agora na eleição, vamos fazer muito mais. Mais o quê? Acho que esse mais que está aí é um mais que nós não queremos. Nós queremos agora é mais dinamismo, é mais eficiência, né? Porque gestão, ser bom gestor, não é economizar, não. É eficiência. Eficiência significa um bom aproveitamento do recurso. Quando você devolve dinheiro, significa que ele não está sendo aproveitado. Mas está chegando ao ponto de devolver? Não está executando esse orçamento. É coisa de ter 300 milhões para executar e executar 70, ou seja, um percentual muito baixo, é um aproveitamento muito baixo do que poderia ser feito. Então isso é muito triste, você ver uma instituição do tamanho, da grandeza da Unimontes, da importância para a região como um todo, é o tanto de vida que a Unimontes já impactou, já melhorou, e ver ela encolhendo. Então, é justamente com a intenção de renovar, né? Porque também tem isso. A Unimontes sempre esteve gerida pelo mesmo grupo. Sempre o mesmo grupo. Sempre sucessão ou alguém que faz parte. Então, a única candidatura, né, a reitor e a vice-reitor que realmente renova a Unimontes, a única candidatura de quem nunca ocupou nenhum cargo na Unimontes é a minha, junto com a do professor Danilo Narciso. Então, é só a nossa candidatura que é capaz de trocar as peças necessárias para que a Unimontes ela volte a ter a vida que ela já teve um dia e que a gente acredita que vai voltar a ter. Vocês têm feito reuniões, vocês têm se encontrado com a comunidade acadêmica? Como que ficou pós-pandemia, né, dentro da instituição, em termos de aulas? Tem várias coisas que a gente observa, o tratamento ao aluno, esse aluno que vem com uma consequência que a gente não sabe, os próprios professores. O fato, eu falo assim, como mãe, né, por exemplo, para mim foi muito difícil trabalhar isso. No entanto, eu estou falando de crianças, mas eu também estou falando de uma pessoa que tem qualificação suficiente para trabalhar EAD, que eu fiz isso dentro da universidade, inclusive. Mas, de repente, professores que não eram adaptados a trabalhar, né, nesse formato, eles tiveram que trabalhar dessa maneira, até se demorou, né, teve um tempo muito distante, longo. Então, esses professores tiveram que trabalhar de uma forma que eles não estavam adaptados. Os alunos, a mesma coisa, né? A gente sonha a vida inteira entrar na universidade para ter aquele contato com outras pessoas. E isso tudo foi cessado por um motivo, né, muito maior. E foi importante que esses professores se adaptassem também. Mas, e aí, voltando... qual o diagnóstico que vocês fazem? Existe a intenção de fazer um diagnóstico real de como estão esses professores, como estão esses alunos nesse período tão complicado que nós passamos? Primeiro que, durante a pandemia, os professores tiveram que se virar, né? O professor teve que usar seus equipamentos, né? Teve que aprender a lidar com uma nova forma de comunicação, uma nova forma de ministrar aulas, sem qualquer auxílio, sem qualquer apoio por parte da gestão da universidade. E aí, quando foi para voltar, a universidade, a gestão da universidade, como tem sido a prática geral, ela transferiu as responsabilidades para os chefes de departamento e para os coordenadores, para que avaliassem questões sanitárias, para que garantissem que os estudantes estavam vacinados ou com máscara, etc. E ela se omitiu em tomar as posições e em conduzir o processo. Então, acaba transferindo responsabilidade. Hoje, a pandemia, a gente está vivendo um momento de pós-pandemia, digamos assim. Mas os impactos disso, isso não tem sido refletido, isso não tem sido refletido, discutido por parte da Unimontes. Nem no aspecto psicológico, um apoio maior, tanto para estudantes quanto para os servidores, professores. Também no hospital, né? Que foi quem vivenciou isso de perto. Especialmente no hospital, então assim, não existe uma providência, né? Pelo contrário, né? O que a gente tem visto, o que a gente tem observado, é que o Centro de Atendimento ao Servidor da Unimontes, o CASU, ele tem perdido especialidades.
Enquanto era para ter aumentado. Era para ter aumentado, mas ele tem perdido especialidade. Salvo agora aqui, né, véspera de eleição, né, mas a gente espera que continue, que amplie, né, que abriu um atendimento de mamografia. Mas essa atenção à saúde mental, esse apoio ao servidor e principalmente uma gestão dos recursos humanos humanizada, infelizmente ela não existe. Mas para isso acontecer, a gente acredita que é necessário, primeiro, trocar a direção e, consequentemente, a gente vai também mudar a gestão como um todo, já que isso é, inclusive, uma das principais demandas dos servidores. Gerson, eu queria te agradecer, desejar boa sorte para você e para Danilo, que seja feita, né, a melhor escolha para a universidade, que é um lugar que eu tenho muito carinho, cresci lá dentro. E eu queria que você deixasse um recado para os alunos, para os técnicos administrativos, para os professores, principalmente que eles fossem, né, no dia das eleições. A gente está vendo aí que isso é um reflexo do nosso comportamento mesmo. As pessoas estão se isentando das escolhas, mas depois elas sofrem as consequências também. Então eu queria que você deixasse esse recado para toda a população, né, dentro da universidade que vota e também para quem não vota, que conheça a situação que a instituição se encontra hoje em dia. Obrigado, né? Realmente esse apelo é muito importante. Acho que essa gestão da universidade, né, que para muitos é a pior que a Unimontes já teve, ela massacrou tanto a todos que as pessoas se sentem desmotivadas, elas acham que não tem mais o que fazer. Muitas vezes elas perdem a iniciativa, perdem a perspectiva, perdem a esperança. Eu quero dizer para cada um, estudante, servidor, professor, pode ter esperança. Nós temos que ter esperança. Existe uma grande possibilidade de mudança na Unimontes. Essa grande possibilidade, ela está sendo construída a partir do diálogo, ela está sendo construída a partir de uma parceria ampla que envolve desde as ciências sociais no prédio 1, passando por todos os prédios até o prédio 6, que é o prédio do professor, é o centro do professor Danilo Narciso, lá da medicina, lá da saúde. Portanto, é a chapa mais inclusiva, é a que também tem uma base de apoio forte de um setor que sempre esteve ao lado do servidor. É por isso que a gente tem o apoio, por exemplo, do professor Geraldo Reis, é por isso que a gente tem o apoio, por exemplo, do professor Rômulo Barbosa, que ganhou entre estudantes e professores na eleição passada, né? E, além disso, a gente tem também, fruto da experiência, da trajetória política do professor Danilo Narciso e também da minha, que já fui prefeito, a gente tem uma grande rede de aliança política que já tem sensibilizado o governo, mostrado para o governo que a história que essa reitoria conta lá não é a história verdadeira do que se passa na Unimontes hoje, e já tem trabalhado para uma nomeação, o que é fundamental. Então eu acho que vale a pena e vale muito a pena que cada um de nós saiamos um pouquinho da nossa zona de conforto e façamos a nossa parte. Em primeiro lugar é votar. Então, votar, o voto de cada um é importante, seja estudante, seja servidor, né? O voto de cada um é importante. Importante para que a gente fique em primeiro lugar dessa lista e que assim a gente possa também, a partir da nossa articulação política, ser nomeado e aí tornar a Unimontes mais viva, mais viva. E a única chapa que tem um compromisso com os trabalhadores, com os professores, com os estudantes, um compromisso com uma universidade pública, basta analisar a trajetória de todos, é a nossa chapa, a chapa do professor Danilo e de minha, Gelson, né? Então, por isso que eu peço que a participação de vocês lá no dia 10 de novembro. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece.